Meus irmãos, dando continuidade então à nossa lição de hoje, iremos falar agora no item 3, esclarecimentos de algumas expressões. Já estudamos o item 1, título, divisão do livro e autores, e item 2, principais características do livro. Bom, no item 3 nós vamos encontrar aqui escrito: nesse tópico destacaremos os prováveis significados dos termos Selá, Igaion, Mictão, Jedutum, Masquil e Degraus. É importante destacar que não há um único entendimento sobre os seus significados, havendo bastante debate sobre o tema, né? Coisa de ser discutida é até bom, né? Faz bem à saúde. Selá, Igaion e Mictão. São termos considerados técnicos da área musical encontrados em vários salmos. Algumas versões omitem este termo como, né, a NTLH e a ARA, segunda dicção, né? É a tradução da Bíblia Sagrada. Já a versão BJK atualizada apresenta tais termos já traduzidos ou com a ideia mais comum entre os comentaristas. Portanto, não há consenso quanto à exata ideia que tais termos queriam expressar nos diversos cânticos. O termo selá é bastante utilizado, ocorre 77 vezes. Estudando teologia, o termo selá era uma pausa, né, para poder depois cantar novamente, né, o salmo. A Septuaginta considera como uma pausa, um interlúdio musical. Já o Igaion, no Salmo 9,16, aparece junto com o selá. Pode se referir ao momento para meditação, tá? O comentarista Derek Kidd diz que Igaion também está presente nos Salmos 19,14 e 92,3, nas frases meditação do meu coração e harpa com som solene. O termo Mictão, nos Salmos 50 e 60, melhor 56 e 60, por exemplo, pode se referir à oração silenciosa, como registrado por Dake, texto gravado ou permanente. Então, esses termos ajudam a gente a compreender melhor, né, essas palavras que se encontram nos Salmos, né? São coisas interessantes, mas não são importantes, tá? Apenas mostra pra gente a pausa, né? Mostra a meditação, mostra pra gente uma oração silenciosa, tá? Tá bom? Mas não é coisa que vai fazer você atrapalhar o entendimento do Salmo quando você lê. Aqui na Bíblia do Professor, melhor, na revista do Professor, fala: mesmo não havendo consenso entre os estudiosos quanto à exatidão do significado dos termos encontrados nos diversos salmos, contudo o estudo dos mesmos nos faz meditar sobre aspectos importantes e aplicáveis nos cânticos utilizados hoje, como, entre outros, a importante meditação quanto ao conteúdo dos hinos. Então é bom meditar, né, na letra, entender o que o autor está querendo passar para a gente. Um tempo de tanta agitação e relevância da reflexão quanto ao movimento vivenciado e unir oração, palavra de Deus e cânticos, né? Um tempo de tanta agitação, às vezes é melhor a gente dar uma parada mesmo para tentar entender aquele salmo que estamos lendo. A combinação do uso de diversos ritmos e melodias conforme a mensagem a ser passada ou o acontecimento que está sendo retratado. Você vê aí o problema do ritmo, né? Por isso que naquela época mais o pessoal usava era a harpa mesmo, né? Por isso que a referência que fica pra gente, no nosso coração, é a harpa de Davi, ele dedilhando lá e louvando ao Senhor. O importante de tudo isso, mas nós sabemos que nós precisamos louvar o Senhor. O importante é que nós precisamos meditar na palavra do Senhor. E também praticar a palavra do Senhor, né? Medita a palavra, entende, mas também, né, pratica. Jedutum e Masquil. As anotações editoriais do Salmo 39, 62 e 77 estão relacionadas com Jedutum, mencionado em 1 Crônicas 16, de 41 e 42, no 25, 1 e 3. No 2 Crônicas 5, 12. Entre outros textos, Jedutum era da família dos levitas, habilidoso na música. Junto com Asaf e Emã, seu nome está associado a louvores, profecias e instrumentos musicais. Já o termo Masquil, encontrado
no título de alguns salmos, como 32, 42, 44, 45, por exemplo, também não há consenso quanto ao seu sentido, podendo ser salmo de entendimento ou salmo didático, né? Falo da didática, né? Maneira de você ensinar, desde que identifique como ensino. Contudo, também há outras sugestões, como o salmo eficaz, o salmo habilidoso, conforme Kidner. O importante de tudo isso, né, olhando essas palavras aí difíceis até de pronunciar, é que nós tenhamos em mente que esse salmo foi colocado pelo Senhor na Bíblia Sagrada para nós meditarmos neles, estudarmos eles, entendê-los e praticá-los. Não adianta nós só ficarmos lendo a Bíblia. Eu conheço pessoas que já leu 1000 vezes a Bíblia, mas não pratica a Bíblia, né? Não estou dizendo que não deva ler, é bom ler, claro, evidente, mas tem que praticar. Nós temos que praticar. A Bíblia fala: errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Então você, às vezes a gente erra, porque o Senhor fala para não fazer, a gente vai e faz. Nós somos humanos, erramos mesmo. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Evitar, irmãos, evitar cair em tentação. Não adianta a gente ficar aí procurando, né, as coisas e pecar. Nós temos que tomar cuidado com isso. A Bíblia de Estudo-chave, de palavra-chave, ao comentar sobre o termo selar, acrescenta: outros termos musicais ou litúrgicos aparecem no Salmo e são facilmente identificados porque não são traduzidos, né? Tem coisas que a pessoa não consegue traduzir, não chegaram ao nosso entendimento hoje. Mas isso vai deixar a Bíblia sem compreensão? Não, Você lê a Bíblia, procura entender. Se você for professor de hebraico e de grego, ou você tiver um professor, ele vai te explicar e vai mostrar a você que aquele texto escrito em português quer dizer aquilo mesmo. Aponta para aquele entendimento. O importante é isso, nós temos isso em mente, que aquilo quando foi traduzido para mim, os textos quando foram traduzidos para a gente, foi para nós podermos entender e fazer a vontade do Senhor. Degraus, último termo. Degraus, cujo significado literal é subir, ou ainda cântico gradual, ou cântico de peregrinação, consiste na tradução dos títulos dos Salmos 120 e 134. A Bíblia judaica completa traduz como canção da subida, né, o degraus. Há diversas interpretações para o uso deste título, sendo mais provável a que faz referência aos cânticos entoados pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém, porque subiam, né? Lá para cima, onde o Senhor foi sacrificado, onde era o templo. Então, nessa subida, né, que é degraus, né, essa subida, canção da subida, né, eles iam fazendo cantos entoados nessa peregrinação. Nós temos que aprender a fazer isso, né? Cantar no carro, cantar em casa, louvar o Senhor sempre, para poder justamente a gente, né, melhorar a nossa relação com Deus, né? Muitos estão fracos na igreja porque não estudam a palavra de Deus e não meditam a palavra de Deus, não louvam o Senhor. Nós temos que louvar o Senhor. Louvar o Senhor todo o tempo. Nós estamos passando por uma crise que eu, na minha vida, não conheço. O pessoal fala que na gripe espanhola foi do mesmo jeito, né? Morreram milhões de pessoas. Agora vai morrer, porque nós agora temos uma tecnologia melhorada, a medicina cresceu. Mas mesmo assim está abalando, né? Deixando todo mundo dentro de casa, com medo de ter o coronavírus. Aproveitemos esse momento para melhorar nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com o Senhor, tá? Bom, concluindo, o livro de Salmos é um indispensável guia para o louvor e adoração, tanto individual como coletivo, principalmente neste tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária expressa em muitos cânticos. Que esses louvores estão vindo aí hoje, poucos, né? Na minha época de jovem, muitos, mas hoje poucos nos levam aos pés do Senhor. Poucos. Por isso que ele fala em superficialidade e distorção da palavra do Senhor. Distorce alguns distorcem. E nós temos cuidado na hora de ouvir os hinos, para ver se não são heresias. Às vezes o hino está sendo cantado, é bonita a música, mas a poesia é uma heresia contra a palavra de Deus, né? Então que nós possamos aproveitar, irmão, né, essa lição desse trimestre, que vai falar sobre o livro de Salmos, né? Essa foi a introdução apenas dele, né?
e possamos, como diz a verdade aplicada, o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Deus, de Cristo. E nós somos discípulos. Quer dizer assim, discípulo, seguidor. Nós somos seguidores do Senhor. Nós procuramos ser igual a Ele, imitar Ele, tentar ser igual a Ele. Vai ser difícil nós sermos, mas que nós possamos tentar. O importante é correr atrás para tentar. Então, que Deus abençoe os irmãos, um bom domingo, um bom almoço. Eu deixo aqui a minha bênção para vocês. Que Deus continue abençoando vocês, dando força a vocês nesse momento difícil, nesse tempo de angústia, né? Eu acredito que a ira de Deus está sobre o mundo por causa da igreja. Porque a igreja não fez o seu papel. O mundo se prostituiu, o mundo virou uma Babilônia, o mundo virou uma Sodoma e Gomorra, e nós, como igreja, né, fomos coniventes, aceitamos essa bagunça, né? Aceitamos tudo que o governo estava fazendo, lutamos contra, não oramos e está desse jeito aí. E agora nós temos que orar e pedir perdão ao Senhor. Que nós possamos, o Senhor possa nos perdoar pela nossa displicência, né? Pela nossa conivência, pelo nosso comodismo, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E eu deixo aqui a paz minha, da minha esposa, da pastora Neuzelia, dos meus filhos, do meu genro, da minha nora e dos meus netos. Que Deus possa abençoá-los. Em nome de Jesus. E à noite nós teremos o nosso culto a partir das 19 horas. Teremos nosso culto lá dentro da igreja mesmo, online. Deixo aqui a